Olá, eu sou o Dr. Carlos, sou cardiologista e nós vamos esclarecer alguns mitos e verdades que estão falando sobre problemas do coração na internet. Ao invés de reduzir o tanto de sal que eu como, minha mãe tem que comprar sal com menos sódio para eu não morrer do coração. Na realidade, quando a gente fala de sal, é importante reduzir o sal da dieta, principalmente nos hipertensos, e essa população de hipertensos é grande. Então, a gente tem algumas opções. Não existe sal sem sódio, o sal é cloreto de sódio. Então, quando a gente fala em sal sem sódio, substitui o sódio por potássio e ele deixa de ser o sal que a gente come na dieta. Mas existem outras opções, outras soluções. Por exemplo, os sais orgânicos, esses sais do Himalaia, que são sais com conteúdo menor de sódio, e isso pode ajudar na redução do sal da dieta. Tive um mini ataque do coração porque quase derrubei o celular no chão, mas já estamos bem. Então, uma pessoa com alguma doença cardíaca pode realmente sofrer um ataque do coração ao passar um susto ou forte emoção? Sim, pode. Depende da doença cardíaca que essa pessoa tenha. Um susto ou alguma forte emoção, isso normalmente gera uma descarga adrenérgica na pessoa e que leva ela a uma situação de alarme. Isso pode, dependendo da doença que ela tenha, realmente levar a um infarto ou alguma coisa mais grave, sim. Jogar a culpa das doenças do coração em cima da gordura e minimizar os efeitos do açúcar nas pesquisas. Massa, né? Bom, na realidade, não é bem assim. Se você for pensar em algum vilão para o coração, os açúcares são piores. As gorduras, se a gente comparar a gordura saturada com os açúcares de alto índice glicêmico, que é o que a gente encontra no pão, nas massas, nos doces, os açúcares são piores. Se a gente comparar as gorduras poliinsaturadas com esses açúcares de baixo índice glicêmico, as gorduras também levam vantagem. Então, por ordem de vilão, a gente teria assim os melhores para o coração: a gordura poliinsaturada, depois os açúcares de baixo índice glicêmico, depois as gorduras saturadas e depois os açúcares de alto índice glicêmico. Coração zerado. Agora é a hora de fazer exercícios. Bom, parabéns pela iniciativa. Vou te dar algumas dicas, principalmente se você já teve algum problema de coração. Existem alguns exercícios que são melhores mesmo para quem já teve algum problema de coração. São aqueles exercícios não competitivos. Então, caminhadas, corridas leves, natação, mas exercícios em que você não coloque a sua alma nele, né? Quando você está jogando uma partida de futebol, jogando uma partida de squash, que é uma atividade intensa e é competitiva. Então, para quem já teve um problema de coração, é claro, antes de fazer exercício, fazer uma avaliação cardiológica para saber se você tem condições de fazer esse exercício e optar por essas atividades não competitivas. Já faz mais de 2 anos que eu não passo no meu cardiologista. Bom, se você nunca teve problema de coração, até que não é tão mal assim, mas se você já teve algum probleminha de coração, é importante que você faça um check-up cardiológico anual. E aí você tem alguns exames importantes para serem feitos, além daquela série toda de exames de sangue, para ver glicemia, se você não tem diabetes, isso tudo. É importante o exame clínico para avaliar a sua pressão arterial e você fazer ao menos um teste ergométrico ou um ecocardiograma para saber como que está a sua saúde geral cardiovascular. Minha avó foi internada com fortes dores no peito. Já falei para minha mãe se cuidar. Você está muito certo, porque a hereditariedade é também um dos principais fatores de risco de doenças cardiovasculares. A gente está cansado de saber de casos em que a pessoa é atleta, não fuma, leva uma vida super regrada e tem um antecedente familiar de doença coronariana e ele tem doença coronariana também. Então, o fator de risco muito importante, um dos maiores, é o familiar. Então, realmente é bom você falar para sua mãe se cuidar. Segundo tempo do jogo e nada de gol. Uma hora eu ainda tenho um infarto. Nós gostamos muito mesmo de ver futebol aqui no Brasil e a gente já explicou o que acontece com o efeito da adrenalina e do estresse no sistema cardiovascular. Mas os problemas cardíacos são mais propensos em homens do que em mulheres? Ainda são. Até a década de 50, mais ou menos, o percentual de infarto em relação a homem e mulher era de 5 para 1.
Hoje em dia, com o ingresso das mulheres no mercado de trabalho, sofrendo a mesma ansiedade, o mesmo nível de estresse dos homens, isso está praticamente equiparado. A diferença é que as mulheres, elas têm, quando têm um infarto, elas têm um risco maior do que os homens. Então, os homens costumam suportar um infarto grave até 30%, e as mulheres, em 50% dos casos, têm uma consequência um pouco maior. Além disso, um fator de risco para as mulheres muito importante é o tabagismo associado com os anticoncepcionais. Isso aumenta em 20 vezes o risco de ter um infarto cardíaco. Espero que a gente tenha conseguido esclarecer algumas dúvidas dos nossos internautas sobre os problemas cardiovasculares. Se cuide e até a próxima.